alguém animado aqui nessa noite? Aleluia. Tem alguns, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Se você não está animado, você vai ficar animado, né? Sabe por quê? O Senhor tem uma palavra para você aqui nessa noite. O Senhor escolheu esta noite para trazer uma palavra para o seu coração aqui nesse lugar. Graças a Deus. Estou muito feliz de estar de volta aqui. Já estive aqui uma vez, né? Não sei quem lembra de mim aqui. Mas já estive aqui uma vez e foi bênção, né? Eu tenho certeza que a bênção será dobrada nessa noite. Porque o Senhor da bênção está aqui, não porque eu esteja aqui, né? Graças a Deus. Mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, sem mais a gente delongar aqui. Abra a sua Bíblia comigo aí no livro de Jó. O livro de Jó, você que... O livro de Jó está mais ou menos no meio da Bíblia, né? Pertinho de Salmos aí, ó. Você acha o livro de Jó. Jó no capítulo 1 mesmo desse livro. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus aqui para a sua vida nessa noite. Eu quero que você fique bastante atento, porque o Senhor quer falar conosco aqui. Graças a Deus. Jó no capítulo 1, a partir do versículo 6. Quem não tem Bíblia, por favor, chega perto de quem tem Bíblia aí, ó. Amém? Chega perto de quem não tem aí, ó. Graças a Deus. Vai chegando perto aí, ó. Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Chega perto de quem tem Bíblia aí. Todo mundo lendo Bíblia, né? É bom que todo mundo leia, viu? É bom que todo mundo leia, viu, irmãos? Às vezes não consegue ler, não tem problema não, está na bênção. Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Vamos ler a palavra de Deus então. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 6 em diante. Está escrito assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: Jó teme a Deus em vão? Acaso o Senhor não tem o protegido de todos os lados, e a ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos não abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra a sua vida não estenda a sua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Graças a Deus. Feche seus olhos neste lugar nessa noite. Você que puder ficar de pé nessa noite é bom, viu? Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero que você feche seus olhos aqui. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados. Eu quero que você levante sua mão comigo assim, ó. Levante sua mão comigo. Todo mundo, por favor, em nome de Jesus. Levante sua mão comigo assim. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Espírito Santo está operando nesse lugar desde quando nós chegamos aqui. Aleluia. Tem gente que não está conseguindo ver isso, mas Deus santo de poder. O diabo está querendo, não está querendo que ele opere nesse lugar, mas ele já está operando aqui. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu quero neste momento proclamar o teu nome neste lugar, Espírito Santo. Pai, eu quero orar ao Senhor neste lugar. Aleluia. Onde estiver 2 ou 3 pessoas, como nós estamos nessa noite, Santo é o Senhor. E nós cremos no teu Espírito Santo passeando neste lugar. Jesus, tu és fiel. Onde estiver um demônio nos arredores deste lugar, onde estiver um demônio nos arredores deste lugar nessa noite, que o Senhor queima ele agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor comece a repreender todo o mal dos arredores deste lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo, que essa palavra venha falar aos nossos corações, que a tua palavra venha encontrar, meu Deus, 40 em nossas mentes e em nossos corações, em nome de Jesus agora. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar cada um aqui nessa noite com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Amém? Assente no seu lugar, fique à vontade. Graças a Deus. Queridos, eu acho muito tremendo igreja pequena. Puxa vida, mas você é um pastor. Um irmão falou comigo assim: não, mas você é um pastor da igreja Lagoinha, você vai ficar pregando em igreja pequena, irmão. Eu só não prego no inferno, porque lá já não tem salvação mais, né? Mas o resto é para mandar que a gente está lá. Glória a Deus. Né? No inferno não tem jeito de pregar mais lá, porque lá não vai ser salvo mais. Mas falou que é obra de Deus, vamos lá, amigo. Não interessa com o tamanho de Deus. Eu vou trazer uma mensagem aqui nessa noite
como se tivesse 5.000 pessoas nesse lugar, amém? Eu não estou olhando o tamanho pequeno, o tanto de gente que está aqui não. Eu quero ver o ânimo das pessoas aqui nesse lugar. Eu quero dizer para você que está desanimado nessa noite, anime-se, porque o Senhor tem uma palavra para você aqui nesse lugar. Aleluia. Amém? Queridos, quem nunca ouviu falar da vida de Jó? Quem nunca ouviu falar da vida desse homem? Era um homem de Deus, servo de Deus, era íntegro, servia a Deus, louvava ao Senhor. Era um homem tremendo na presença de Deus. A Bíblia diz que Jó era tão temente a Deus que os seus filhos faziam festas, matavam bois, faziam lá suas festas, seus filhos se reuniam. E a Bíblia diz que depois dessas festas de Jó levantava de madrugada e ia oferecer sacrifício a Deus. Sabe por quê? Porque Jó pensava o seguinte: será que meus filhos pecaram? Olha como que esse homem era temente a Deus. Olha o tanto que esse homem era temente a Deus. Era um temor de Deus que nos inveja, uma certa inveja. Nos dá uma certa inveja. Puxa vida, eu quero ser igual a esse homem. Eu quero temer a Deus igual a esse homem. Mas preste atenção em algumas coisas que a gente já tem que considerar logo no começo aqui desses textos. Eu li do versículo 6 ao 12, mas nós vamos passear por outros versículos que a gente não leu. Preste atenção, a primeira coisa que a gente tem que considerar nessa leitura desse texto, está lá no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, porque a Bíblia diz que aliás, o Senhor disse a Satanás: você observou meu servo Jó? É a primeira coisa que a gente tem que observar. Deus sabe quem nós somos. Ele sabe da nossa vida espiritual. É a primeira coisa que a gente tem que observar aqui na vida de Jó. Deus sabe quem nós somos. Não precisa você ficar se mostrando para os outros. Não precisa você ficar querendo dizer para os outros que você é espiritual. Deus sabe quem você é. Ele te conhece. Ele sabe da sua vida espiritual. Graças a Deus. É a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui. Tem algumas coisas para a gente considerar. A segunda coisa está lá no versículo 12. Deus precisa provar isso para o diabo. Deus precisa provar isso para o diabo. No versículo 12 disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra a sua vida não estenda as suas mãos. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aleluia. Deus sabe da sua vida espiritual, Deus sabe do seu temor, Deus sabe o tanto que você serve a Deus, mas ele precisa provar isso para o diabo. Aleluia. Precisa provar isso para o diabo. E isso ainda não está bem claro para o diabo. O diabo, toda vez que te vê orando, ele olha para você e fala assim: está orando hoje, mas amanhã vai cair. Toda vez o diabo fala isso. Deus precisa provar a sua integridade para o diabo. Aleluia. Provou a integridade de Jó para o diabo. No versículo 21, a outra coisa que a gente precisa considerar é que a nossa reação ao receber uma notícia, uma má notícia na verdade. A Bíblia diz que os seus servos vieram até Jó, vieram até ele e começaram a disparar de notícias ruins em cima de Jó. Olha, os seus gados morreram todos, as suas ovelhas, seus novilhos, as suas vacas, os seus bois, morreu tudo. E vem um outro lá para piorar a situação e fala assim: olha, seus filhos estavam reunidos numa casa e de repente veio um vento, veio um temporal e matou todo mundo. Acabou com seus filhos. Jó tinha 10 filhos. No versículo 2, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que Jó tinha 7 filhos homens e 3 mulheres. 10 filhos. Então olha que coisa terrível, perder 10 filhos de uma vez. Como pode um negócio desse? Como pode um negócio desse? Perder 10 filhos de uma vez? Lá no versículo 21 diz assim, versículo 21, disse Jó: eu nu saí do ventre da minha mãe e eu nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Olha qual foi a reação de Jó ao receber uma notícia má. Eu não quero nem saber, eu quero servir a Deus. Eu quero nem saber o que está acontecendo. Como de fato ele soube, né? Essa é outra coisa que a gente tem que considerar. E outra coisa que a gente tem que considerar está no versículo 22. Não blasfemar, não falar besteiras. É outra coisa que a gente tem que considerar aqui nesse começo. Diz o versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Este homem não blasfemou e não falou besteira. Quantas vezes acontecem algumas coisas conosco, a gente sai falando um bocado de abobrinha por aí afora. Tem gente que fala assim: olha, Deus me esqueceu, Deus não lembra de mim, Deus não olha para mim, olha não sei o que, olha não sei o que lá mais. Jó não disse isso, Jó ficou quieto. E olha que nós estamos falando de um homem riquíssimo, que era Jó. Riquíssimo.
Era um homem super rico, era o homem mais rico da região. Com bois, gados, empregados, filhos e etc. Era um homem muito rico. Então você tem que considerar isso aqui, olha. Qual que é a sua reação ao receber uma notícia má? Outra coisa está aqui no capítulo 2, versículo 3. Olha aí que coisa interessante. Capítulo 2, versículo 3. Diz a palavra: então o Senhor disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você o incitasse contra ele, você me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Aleluia. A Bíblia diz que Satanás saiu imediatamente da presença de Deus e foi lá e de cara já começou a atacar todas as coisas que Jó tinha. Seu dinheiro, seus finanças, seus filhos, começou a destruir tudo. Começou a acabar com tudo. Porque Deus permitiu que ele fizesse isso. O diabo jamais toca em coisas da sua vida se Deus não permitir. Aleluia. Jamais, se Deus não permitir. Qual que é a prova que você está passando hoje? Então, a outra coisa que nós temos que considerar aí no capítulo 2, versículo 3, nós somos únicos e conhecidos pelas nossas atitudes. Quais eram as atitudes de Jó? Diz o capítulo 2, versículo 3, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essas eram as atitudes de Jó. Quais são as nossas atitudes? O que tem sido as nossas atitudes? Como tem sido as nossas atitudes? Como tem sido? Qual tem sido a sua atitude no dia a dia? Essa é outra coisa que nós temos que considerar. Nós somos únicos e nós somos conhecidos pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. Graças a Deus. A outra coisa que a gente tem que considerar, estou só na introdução, calma, nós vamos chegar lá. Outra coisa, enfermidade pode ser uma aprovação de Deus, pode ser permissão de Deus. Não estou querendo dizer com isso que toda enfermidade vem de Deus, jamais. Isso a gente sabe que é mentira se alguém falar isso. Mas algumas enfermidades podem ser uma aprovação de Deus para a sua vida. Está lá no capítulo 2, versículos 6 e 7. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz aí, versículos 6 e 7. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Olha só que coisa terrível que aconteceu. Satanás colocou enfermidade na vida de Jó porque Deus permitiu que ele fizesse isso. Deus permitiu, tocasse na saúde do seu filho. Outra coisa que a gente tem que considerar: cuidado com a sua argumentação em tempos de angústia. Cuidado com a sua argumentação em tempos de angústia. O que você tem falado quando você está em angústia? Ah, eu sou muito santo, eu não tenho momentos de angústia. Olha, vamos parar com essa besteira. Todos nós temos os nossos momentos de tristeza, de angústia, momentos que a gente está mais triste. Isso é natural. É coisa do ser humano. Às vezes a gente está triste e nem sabe nem porquê. Coisa natural do ser humano. Agora o problema é ficar triste. Aí é que é o problema. Estar triste uma vez ou outra não é problema. O problema é ficar triste o tempo inteiro. Aí tem algo estranho, tem algo errado. Então, como tem sido as suas argumentações em tempos de angústias? Será que quando acontece alguma coisa ruim com você, você fala assim: ah, também, vai fazer o quê? Não sei o quê, começa a blasfemar, começa a murmurar? Como é que tem sido suas argumentações? No capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz, lá no versículo 9, está escrito: sua mulher lhe disse: ainda você conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha aí, a mulher não sabe passar por angústia. Aliás, essa mulher aqui, viu, irmãos? Nós estamos falando dela. Essa mulher aqui não soube falar, não soube passar por um momento de angústia. A mulher começou a ver tudo arruinado na vida do casal e começou a se desesperar, começou a ficar louca. Falou com o Jó: ô Jó, você está ficando louco, você ainda está louvando a Deus, amaldiçoa esse Deus e suicida, morre, faz alguma coisa. Olha que desespero. Quem disse que você tem que tomar decisão com base no desespero? Peraí, que é isso? Eu estou desesperado, eu estou transtornado, eu vou tomar uma decisão. Não, peraí, calma. Você não tem que tomar decisão no momento de tristeza, no momento de amargura, não, calma. Relaxa, vamos orar ao Senhor primeiro. Vamos ver o que Deus vai falar sobre isso. Amém? E no versículo 10, outra coisa que a gente tem que considerar: você tem que acreditar em si mesmo. Olha o versículo 10. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aleluia.
Olha que coisa tremenda. Jó falou assim: mulher, você está ficando louca? Você está ficando louca? Tudo que a gente tinha veio de Deus. Por que agora o Senhor permitiu que o diabo tomasse e a gente não vai aceitar? Por quê? Que você tem que acreditar em você mesmo. Sabe por que Jó estava acreditando nele mesmo? Porque ele tinha uma posição espiritual diante de Deus e ele sabia qual era a sua posição espiritual diante de Deus. Aleluia. Ele tinha consciência disso. Eu sei qual é a minha posição espiritual diante de Deus. Jó sabia disso. Por isso que ele falou aqui para a mulher dele. Ele tinha certeza de que ele não estava em pecado com Deus. Fala: mulher, você está ficando louca? A gente está bem com Deus, tudo que a gente tinha era de Deus. Tinha certeza da sua condição espiritual, da sua posição espiritual diante de Deus. E outra coisa, Jó discerniu que aquilo ali era uma aprovação. Ele discerniu. Olha o discernimento que ele teve na hora. Olha o discernimento, sem contar que ele teve que saber lidar com o pessimista, né? Como é terrível você lidar com o pessimista. Já viu? Você está no seu trabalho: não, eu vou fazer isso aqui, não vai dar certo não. Não vai dar certo não, é o pessimista. Não, eu vou orar 30 dias de oração para Deus abençoar. Não adianta orar não, para com isso. O pessimista está sempre contrário. Está sempre contra aquilo que a pessoa vai fazer. Ele não faz, não consegue fazer, ele tem que impedir. É o pessimista. Cuidado com o pessimista na sua vida. Cuidado com as pessoas pessimistas. Você vence o pessimista na sua fé. Amém? Você consegue vencer o pessimista usando a sua fé, determinando a fé que Deus te deu. Assim você consegue vencer o pessimista. A mulher de Jó era uma pessimista de carteirinha. Uma pessimista de carteirinha. Ah, que história é essa? Você tem que estar servindo a Deus? Que negócio é esse? Amaldiçoa esse Deus, morre, faz alguma coisa, suicida. Você já acabou, já era a nossa vida. Espera aí, a última palavra vem de Deus. Que história é essa que já acabou? Deus ainda não deu a última palavra. A última palavra vem dele. Jó decidiu louvar a Deus, buscar o Senhor. Aleluia! Essa foi a decisão dele. Quantas vezes no meio da decisão, quantas vezes no meio de um momento difícil, a decisão que a gente toma é sair da igreja, já viu? Nós não estamos passando um momento muito difícil, vamos sair da igreja. Mas peraí, Jó tomou uma decisão de quê? Não sair da igreja, é louvar a Deus. É louvar a Deus. Queridos, é na hora que você está mais triste que você tem que estar aqui, ó. Aleluia. É na hora que você está mais amargurado que você tem que estar aqui na igreja, recebendo uma palavra, recebendo uma oração, Deus te abençoando nesse lugar. É a hora que você está mais amargurado, mais chateado, mais triste, é que você tem que estar na presença do Senhor. Que história é essa de sair correndo? Tem gente que sai correndo: não, hoje eu não vou na igreja, não, porque eu estou triste. Peraí, é lá que é o lugar da tristeza. É lá que é o lugar da tristeza, sair correndo mesmo, é aqui. Glória a Deus. Aleluia. E Jó estava passando por uma catástrofe na sua vida. Uma catástrofe em todas as áreas da sua vida. Estava começando até a dar crise no casamento, porque a mulher dele era terrivelmente sem visão espiritual, né? Então estava começando a dar uma crise no casamento. Ele teve que dar uma mulher para a mulher ficar quieta. Fica quieta, mulher. Você está parecendo uma louca. Está parecendo uma doida, está falando igual a mulher louca. Né? E quantas vezes as mulheres têm que dar uma no marido para ficar quietinho? Acontece. Por que não? Quantas vezes o marido quer ter falta de fé? Ô, meu marido, fica quieto. Peraí, Deus ainda vai abençoar. Calma. Às vezes a mulher faz isso. Nesse caso foi Jó que fez com a sua mulher. Mas que mulheres fazem isso com os homens. Que coisa tremenda, né? Então Jó está passando por uma catástrofe na sua vida. O que é uma catástrofe? O que é uma catástrofe? O que é isso? Que coisa é essa? Que negócio esquisito é esse? Catástrofe é um momento inesperado na vida da pessoa. Não se espera e acontece. Quando você menos assusta, você de repente acorda de manhã lá no seu rosto, uma catástrofe acontece. Não estava aguardando aquilo, não estava esperando aquilo, né? Então o que pode ser uma catástrofe na vida de uma pessoa? A perda do emprego pode ser uma catástrofe para algumas pessoas. Algumas pessoas podem sentir assim, uma catástrofe na sua vida. Claro que tem gente que não sente muito isso, né? E perde o emprego, aí pega a sua carteira, vai numa empresa vizinha, já ficha lá, e fica tudo certinho. Não sente muito esse negócio de perda de emprego, mas tem gente que sente. Pode ser uma catástrofe na vida de uma pessoa. Né? Outro tipo de catástrofe, filho nas drogas. É ou não é? Filho nas drogas é outro tipo de catástrofe na vida da pessoa. Quando a mãe ou o pai ou os dois ficam sabendo que o filho está nas drogas, a família perde o chão, desestrutura a família. Todo mundo se abala. Puxa vida, meu filho está usando droga. Meu filho está envolvido com coisa errada. Isso pode ser uma catástrofe no meio da família. Olha que coisa terrível. Quando chega a notícia bombástica na vida da pessoa,
Outro tipo de catástrofe, um divórcio. Pode ser uma catástrofe. Claro que hoje em dia tem uma bagunça por aí afora, o cara divorcia, mas aí quando divorcia já tem uma outra esperando, né? O trem aí já fica estranho, né? Aí já está divorciando com a outra esperando ali. Não, então beleza, então já vou lá, a gente já fica ali tudo certinho. Hoje em dia está uma safadeira, né? Eu não estou falando disso, eu estou falando de um caso ou outro. Às vezes a pessoa divorcia e o que acontece? Pode ser uma catástrofe na vida de uma pessoa. O rompimento de um namoro, por exemplo, pode ser uma catástrofe na vida de um jovem, de um adolescente, ou até de um adulto, né? Se ainda não estiver muito maduro. E no caso de Jó, aconteceu uma catástrofe de quê? Morte de parente, sem contar a sua vida financeira, né? Mas a morte de 10 filhos de uma vez só. Teve que morrer, imagina 10 caixões saindo de sua casa de uma vez só. Que coisa terrível. Que coisa horrível que era aquilo. Um homem amargurado, um homem triste, um homem muito rico, perdeu tudo. É como nós estamos vendo aí na mídia, um grande empresário aí, né, do ramo do petróleo, de repente as finanças dele começaram a cair de um dia para a noite. Né? De um dia para a noite começou a cair. É mais ou menos igual aconteceu com Jó, acabou tudo, de uma hora para outra. E para piorar a situação, a sua mulher tem visão de Deus, lança uma palavra demoníaca sobre ele. Demoníaca. E para piorar um pouquinho mais a situação, chega um abençoado com a notícia de que são 10 filhos morreram de uma vez. Olha só, financeiro, a sua mulher na sua cabeça, e ainda morreu seus filhos. E para ficar um pouquinho ainda pior, a Bíblia diz que Satanás saiu da presença de Deus e imediatamente encheu o corpo de Jó de doença, de chagas malignas. Chagas malignas. Olha que coisa terrível. Amém? Pode deixar ela, irmão. Glória a Deus. Se quiser deixar ela andar, pode deixar, amém? Glória a Deus. É uma bênção, né? Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém? Então, olha o que pode ser catástrofe na vida das pessoas. Pode ser isso. Pode ser isso. Catástrofe. Aí eu falei aqui algumas situações de catástrofe. Pode ser várias. Podem ser várias. Né? Eu disse algumas, podem ser várias. Outra coisa, quais são os tipos de amizade que a gente está andando? As amizades podem ajudar, como podem prejudicar a nossa vida espiritual. Sabia disso? O tipo de amizade que a gente está cultivando no dia a dia pode te ajudar, como pode te colocar para baixo. Olha aí o capítulo 2 de Jó, capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz o seguinte: ouvindo 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Olha só, qual é o tipo de amizade que você tem cultivado? Aqueles homens, imediatamente, quando ouviram falar que Jó estava naquela situação trágica, catastrófica, eles imediatamente se reuniram e foram visitar o seu amigo. Imediatamente foram visitar o seu amigo. Amém? Eu quero que você preste atenção, amém? Eu sei que a criança está... Mas preste atenção, não deixa o diabo tomar a semente do seu coração, não. Amém? Então imediatamente eles foram lá visitar Jó, os 3 amigos de Jó. Qual tem sido a sua amizade no dia a dia? Como tem sido a sua amizade? Né? Tem pessoas aí dizendo-se amigos, mas quando você fala, vou na igreja, não vai não, senhor, para com isso, que bobeira. Não, eu sou seu amigo, mas quando você fala assim, vou pegar uma semana de jejum, essa bobeira, não faz isso não, senhor. Preste atenção à vida espiritual de quem está falando isso, não tem nada com Deus. Começa a prestar atenção. Puxa vida, essa pessoa está falando isso comigo, mas como que está a vida espiritual dela? A pessoa não tem vida com Deus, quem pediu o outro de ter? Quem pediu o outro de ter vida espiritual? É claro que os 3 amigos de Jó pecaram depois, mas no começo eles tiveram uma atitude louvável. Lá no versículo 12, capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz que os 3 amigos de Jó sentaram com ele na cinza e choraram com ele. Eles tiveram compaixão de Jó, choraram com ele nas cinzas. Está aí no versículo 12. Eles começaram a ver, quando eles chegaram de longe que eles viram Jó, eles chegaram e sentaram e não falaram nada, simplesmente choraram com ele. Começaram ali a ver aquela situação de Jó. A outra coisa, falando ainda sobre os amigos, no capítulo 2, versículo 13,
Eles se colocaram na dor de Jó. Eles não falaram nada. Não falaram nada. Quantas vezes a gente quer chegar no hospital, quer chegar na casa de uma pessoa enferma, quer chegar na casa de um drogado, sei lá, alguma pessoa que está precisando de uma palavra, e quer já sair soltando aquele sermão. E, calma, vamos ouvir primeiro. Não é isso? Vamos ouvir primeiro. Tiago fala que ouvir é melhor do que falar. O livro de Tiago fala isso. Ouvir é melhor do que falar. Eles tiveram atitudes louváveis no início, as suas amizades. Agora, uma outra coisa interessante aqui. Jó ficou amargurado. Olha só que coisa interessante. Ele desejou não ter nascido, diz o texto bíblico. Ele desejou não ter nascido, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele falou, quem me dera se esse dia não existisse no calendário. Ele desejou não ter nascido. Né? E o que aconteceu? Mas ele não blasfemou contra Deus. Não blasfemou. Não blasfemou. Jó não saiu por aí falando palavrões, não, porque estava passando por um momento difícil, não. Peraí, ele não blasfemou, não. Ele não saiu falando palavrões. Como eu disse, a tristeza é natural do ser humano. É natural. A psicologia, né? A psiquiatria, e etc, tantas trilhas por aí fora, eles explicam que, às vezes, há momentos de tristeza que a gente não consegue explicar, é química do corpo. Pode ser a química do corpo, as mulheres têm mais facilidade nisso. Né? Às vezes tem momentos de tristeza. Momentos de tristeza é normal. Não pode ter uma vida de tristeza, aí não é normal. Não é normal. Aí começa a ficar estranho. Tem que buscar um auxílio espiritual, um auxílio médico. Vamos procurar fazer uma coisa. Glória a Deus. Amém? Outra coisa, é natural estar triste, mas não é natural ficar triste. Toda hora que você olha para o irmão, cabeça baixa. Toda hora que você olha para o irmão, deprimido. Toda hora que você olha para a mulher, tá deprimida, cabeça baixa, triste, não sei o quê. Tem gente confundindo humildade com tristeza para fora. Tem gente confundindo humildade com cabeça baixa. Tá, não sei o que, a Bíblia diz que Deus nos colocou foi por cauda, não por cabeça. Aliás, Deus nos colocou por cabeça, não por cauda. Ao contrário, Deus nos colocou por cabeça, não por cauda. Quer dizer, nós temos que andar na rua com a cabeça erguida. Aleluia! Erguida! Erguida. Graças a Deus. Jó ficou amargurado. Ele desejou não ter nascido, mas ele não blasfemou. Não falou nada contra Deus. Agora surge uma pergunta no meio disso tudo. Surge uma pergunta que muita gente pergunta. Sabe qual é a pergunta? Por que a gente passa por momentos difíceis? Por quê? Por que a gente passa por momentos difíceis? Por que isso? Que coisa estranha é essa que a gente tem que passar por esses momentos? Que negócio que é esse? Vamos pegar alguns exemplos da vida de Jó? Para a gente responder essa pergunta? A primeira coisa pela qual a gente passa por momentos difíceis. Primeiro, para que Deus possa demonstrar a sua grandeza, o seu poder e o seu controle sobre todas as coisas. Aleluia. Primeira coisa, Deus quer mostrar a sua grandeza, o seu poder e o seu controle sobre todas as coisas. Deus está querendo mostrar isso. Que Ele é grande, que Ele tem todo o poder e que Ele tem controle sobre todas as situações que a gente passa. Tudo. Deus tem controle. A gente fala assim, mas Deus esqueceu. Não, Ele está no controle. Calma. A gente pode ver isso, por exemplo, lá no capítulo 38, nós não vamos ler, vamos passar rapidamente, mas se você quer anotar é bom, né? Capítulo 38, a Bíblia diz que Deus tem controle sobre a terra, sobre o planeta Terra. Capítulo 38, dos versículos 3 ao 7. Deus tem controle sobre a terra. Sabe o que aconteceu quando Jó começou a ser abençoado? A partir do capítulo 38? A Bíblia diz que Deus apareceu a Jó num redemoinho e falou com Jó, o que é isso, Jó? Por que você está desesperado desse jeito? Deus começou a bater um papo ali com Jó, né? Por que você está tão desesperado desse jeito, Jó? Por que você está amargurado? Por que você está triste desse jeito? Que história é essa, Jó? Aí, Jó ficou meio assustado, meio cambaleando para lá e para cá, e Deus falou com ele, Jó, peraí, então vamos fazer um negócio. Vamos fazer um negócio aqui, Jó. O próprio Deus falando com Jó, né? Vamos fazer um negócio aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Você começa a me responder aí, Jó. Começa a me responder. Você está aí, está triste, está amargurado, você está aí, né? Desse jeito seu aí e tal, está passando por esse problema terrível. No meio desse problema, eu vou te fazer algumas perguntas. Eu quero que você me responda, Jó. Aí, Jó, o quê? Eu vou responder, né? Você mesmo, Jó. Me responda. Primeira pergunta que eu vou te fazer, Jó. Onde você estava quando eu fiz a terra? Peraí. Quê?
Jó, onde você estava quando eu formei a terra? Peraí, Deus, ué. Não, calma aí, Deus, olha só, Deus tendo controle sobre a terra. Olha o controle de Deus sobre a terra. Olha a grandeza de Deus sobre a terra. Olha o poderio de Deus sobre a terra. Olha que coisa terrível. Aliás, tremenda na verdade. Olha que coisa tremenda. O poderio de Deus. A mão de Deus sobre a terra. Deus começa a mostrar para Jó que ele estava no controle sobre a terra. Nos capítulo 38, versículo 3 ao 7, a Bíblia fala isso, que Deus controla todas as coisas na terra. E ainda no capítulo 38, do 8 ao 11, a Bíblia fala que Deus está sob o controle do mar. Aí Deus vem e fala com Jó assim, olha, onde você estava quando eu fiz o mar? Deus fala com Jó, você sabia, Jó, que o mar... Deus está falando coisas científicas para Jó agora. Você sabia disso, Jó? O mar só vai até na praia e volta. Você já observou isso, Jó? Ele só não passa para lá porque eu determinei que daqui ele não passasse. Olha que coisa tremenda, o controle de Deus sobre o mar, sobre a natureza, sobre o mar, né? E outra coisa, Deus tem controle sobre o tempo. Estava querendo mostrar isso para Jó. Está ainda no capítulo 38, nos versículos 12 e 13. Deus controlando o tempo. O tempo. Está frio, está chuva, está calor. Deus controla tudo isso. Amém. Deus controla. No capítulo 38, versículo 15, a Bíblia diz que Deus controla até os ímpios. Olha aí, que coisa tremenda. Aleluia. Capítulo 38, versículo 15 de Jó. Deus controla até os ímpios, até aqueles que não servem a Deus. Deus controla. Olha como é que Deus está mostrando o seu poderio, a sua grandeza e o seu controle sobre todas as coisas. Aleluia. Amém? Amém. Deus tem controle sobre a morte. E queria mostrar isso para Jó. No capítulo 38, versículos 16 e 17, a Bíblia fala isso, que Deus tem controle sobre a morte. Sobre a morte. A prova disso foi em Jesus, que nem a morte pôde detê-lo no túmulo. Aleluia. Foi a prova do controle de Deus sobre a morte. A prova geral, né? Do controle de Deus sobre a morte. E ainda, no livro de Jó, capítulo 38, versículos 22 a 30, Deus tem controle sobre as estações do ano. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Deus começou a mostrar para Jó onde estava o seu controle, onde estava o seu poder. Olha, Jó, você está passando por esse momento de dificuldade aí, mas eu sou grande na sua vida, eu tenho poder sobre a sua vida, eu controlo aquilo que você está achando que eu não controlo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus estava controlando até as estações do ano, como de fato está ainda, né? Capítulo 38, versículo 22 a 30. Até as estações do ano estão no controle de Deus. Não é isso? A gente está ouvindo falar, só abrir um parênteses aqui nessa palavra, a gente está ouvindo muito falar sobre aquecimento global, não é isso? Porque o homem está desmatando demais e está indo, a camada de ozônio está se deteriorando, né? E os raios ultravioleta estão caindo na Terra, e estão esquentando demais a Terra, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, ótimo. Muito bem. Mas aí já tem outro grupo aí, ó, levantando, cientistas, né? Já tem outro grupo de cientistas levantando, dizendo o seguinte, tudo isso é mentira. Já tem um outro grupo aí que fala isso. Não, tudo isso é mentira. A gente já fez pesquisas lá, que fala disso não. Não está aquecendo nada, não. Ó, peraí. Então, espera aí, que coisa estranha é essa? Nem os próprios cientistas entram num acordo. Nem os próprios cientistas conseguem entrar num acordo sobre aquecimento global, raios ultravioleta e camada de ozônio. Nem eles conseguem entrar num acordo. Quando a Bíblia vem, diz no capítulo 38, versículos 22 a 30, que Deus tem controle sobre as estações do ano. Aleluia. Tudo está no controle de Deus. Quem criou as estações? Quem disse para as árvores que no outono tem que cair as folhas? Quem disse isso? Quem ensinou isso para as árvores? Quem ensinou para as árvores que na primavera tem que florescer? Quem ensinou isso? Não tem outra, é Deus, tem uma mente inteligente por trás disso. Tem um Deus todo-poderoso, grande por trás disso. Senão não teria como acontecer isso. Não é? Ainda que os ateus tentem negar isso, mas não tem como negar isso. Está na cara, não tem como, não tem jeito. Né? E Deus mostra o seu poder sobre as estrelas. Está lá no capítulo 38, versículos 31 e 32. Deus mostrando o seu poder sobre as estrelas. Olha, Jó, eu controlo até as estrelas. Queridos, lá em Isaías, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que Deus fez cada uma das estrelas. A gente sabe hoje que nem todas as estrelas são estrelas, mas são planetas, né? Algumas que a gente vê brilhando no céu são planetas. Não é isso? Mas vamos lá. A Bíblia diz que o Senhor fez cada uma das estrelas, chama cada uma delas pelo seu nome. Aleluia. Olha que Deus tremendo.
Olha que Deus grande, maravilhoso, que Deus que controla todas as coisas. Chamou cada uma das estrelas pelo seu nome. Agora olha para o céu e tenta pelo menos contar o número delas. Você vai ficar até 2000 e alguma coisa contando, né? E não tem como chegar ao número certo. Deus conhece o número de cada um, fez cada um, ainda chama cada um pelo seu nome. Olha que coisa maravilhosa. E aí em Jó 38, versículos 31 e 32, a Bíblia diz que Deus controla até as estrelas do céu. Aleluia. Né? Outra coisa, capítulo 38, versículo 36 ainda de Jó, a Bíblia diz que Deus tem controle sobre a mente do ser humano. Deus tem controle sobre a nossa mente. Não que Ele manipule a nossa mente para a gente fazer aquilo que a gente não quer. Deus não faz isso. Mas Ele sabe o que se passa dentro da nossa mente. Aleluia. Ele conhece tudo que está acontecendo dentro da nossa mente. Deus sabe exatamente quantos neurônios estão hoje vagando dentro da nossa mente. Quantos pensamentos, e etc. Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. Conhece a nossa mente. E nos capítulos 39 a 41 de Jó, a Bíblia diz que Deus tem controle sobre os animais. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem controle sobre todos os animais. E Deus começa a mostrar para Jó o tamanho do seu poder. Olha, Jó, esse aqui que é o meu poder. Esse aqui é o tamanho do meu poder. Esse aqui é o controle que eu tenho. Essa aqui é a minha grandeza, Jó. Olha o quanto eu sou grande. Oh, Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, lá no capítulo 41 aí, o último dos animais que fala no livro de Jó, a Bíblia fala do crocodilo, né? Capítulo 41. Você vai ver escrito em Leviatã. Essa palavra Leviatã significa crocodilo. Amém? Significa crocodilo essa palavra. Então, Deus vem e fala com Jó assim: olha, você está observando o crocodilo? Aí Jó, é legal, o crocodilo. Aí Deus vem e fala com ele assim: olha o tamanho do couro desse animal. Aí Jó, Deus fala assim: olha, você sabia que um anzol atravessa aquilo ali? É verdade, um anzol atravessa. Olha que coisa tremenda. Aí Deus vem e fala com Jó assim: olha, Jó, será que você vai fazer um acordo com o crocodilo para ele não te pegar? Será que se você encostar a mão nele, só de você pensar em encostar a mão nele, você já não vai ter um calafrio terrível no seu corpo, você nunca mais vai querer fazer isso? Será que você vai colocar uma coleira no crocodilo e sair andando por aí, brincando com ele, como se fosse um animal de estimação, Jó? E Jó, não, claro que não, Senhor. Então Deus falou para o Jó: está vendo, Jó? Esse animal desse tamanho, com essa monstruosidade terrível, foi eu que criei. Aleluia. Aleluia. Foi eu que criei, Jó. Ele recebe o meu comando, ele faz o comando. Olha o tamanho da grandeza de Deus. Olha o tamanho. Então por que nós passamos por momentos difíceis? Para que Deus possa demonstrar a sua grandeza sobre nós, o seu poder e o seu controle sobre todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Sobre todas as coisas. Deus está ainda no controle. Deus não disse a palavra final, então Ele está ainda sob o controle. A segunda coisa pela qual nós passamos, o segundo motivo pelo qual nós passamos por momentos difíceis, é que para Deus revelar-se a nós e em nós. Deus quer se revelar a nós e em nós. É o segundo motivo pelo qual nós passamos por momentos difíceis. Se você não estiver com a sua Bíblia aberta, abra comigo, nós já estamos encerrando aqui a palavra, né? Abra comigo em Jó 42. Então Deus deixa a gente passar por alguns momentos difíceis para que Ele possa se revelar a nós e em nós. 42 de Jó. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, o Senhor perguntou, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e eu não compreendia. Escuta-me, o Senhor disse, e eu falarei. Eu te perguntarei, e você me responderá. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Aleluia. Primeiro Deus se revelou a Jó. Ele apareceu no meio de um redemoinho e começou a fazer um bocado de pergunta para Jó. Onde você está quando eu fiz a terra, fiz as estrelas, fiz os animais? E Jó ficou pasmado, parado. Pois é, né? E aí Jó vem dar uma resposta para Deus.
eu realmente não te conhecia. Aleluia. Jó veio, olha irmãos, mas peraí, vamos parar aqui um pouquinho, vamos pensar. Lá no capítulo 1 que nós lemos, no versículo 8, não é isso? A Bíblia diz que o próprio Deus testificou de Jó. Sabe quem era Jó? O próprio Deus falou quem era Jó. Homem íntegro, reto, que se desvia do mal, temente a Deus. O próprio Deus testificou isso. O próprio Deus falou isso de Jó. Falou para Satanás, o próprio Deus falou isso. Aí Jó vem lá no capítulo 42, no versículo 5, Jó vem e fala assim, eu realmente não conheço Deus. Eu realmente não sei quem é Deus. Os meus olhos ouviam muito falar de Deus. Os meus ouvidos ouviam muito falar de Deus. Mas agora os meus olhos estão te vendo. Aleluia. Agora sim eu conheço o Senhor. Deus não quer que você fique só ouvindo. Abra seus olhos espirituais e veja Deus nessa noite. Aleluia. Ele não quer só você ouvindo. Ele não quer só você, eu estou recebendo uma palavra. Deus não quer só isso. Ele quer que você conheça Ele de verdade. Aleluia. Aleluia. Conheça Ele de verdade. Como é que eu vou conhecer a Deus de verdade? Pela opinião do pastor, pela opinião do padre, pela opinião do fulano lá da rua, pela opinião do meu vizinho. Meu vizinho tem uma opinião sobre Deus, então eu acho que é isso mesmo. Não, a gente conhece Deus pela palavra. Aleluia. É pela Bíblia, é aqui que a gente conhece o Senhor. É o que a Bíblia diz, é o que vale. Aleluia. É aqui que está a fonte de tudo. Falou, aqui está falado. Porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo há décadas. É o livro mais confiável no mundo. E descobriram recentemente que a Bíblia é o livro em que as suas profecias mais se cumprem no mundo. Então ela é totalmente confiável. Pode confiar, a Bíblia é confiável. Mas a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, foi escrita por homens. Homens inspirados por Deus para trazer essa palavra para nós. Aleluia? Amém? E a terceira coisa pela qual nós passamos por momentos difíceis. Por que Deus nos deixa passar por alguns momentos difíceis? A terceira coisa é que Ele nos quer nos abençoar ainda mais. Aleluia. Deus quer nos abençoar ainda mais. No capítulo 42 de Jó, versículo 10, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Deus, o Senhor, restituiu a Jó o dobro de tudo que ele possuía. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus permitiu de fazer tudo isso na vida de Jó, porque eu vou abençoar ele duplamente. Aleluia. Eu vou dar a ele 2 vezes mais do que você vai tomar. Pode ir lá, pode tomar tudo. Pode acabar com tudo na vida dele. Eu vou dar a ele 2 vezes mais do que você está dando. Claro que não deu 2 vezes mais a mulher, né? Mas que Deus abençoe ele 2 vezes mais, abençoou. 2 vezes mais. Por que a gente passa por um momento difícil? Por que a gente passa por tribulação? Por que a gente passa por angústia? Por que a gente passa por isso? Por que um negócio desse? Deus quer te falar no meio desse problema. Lá no meio desse problema, Deus quer fazer algumas coisas com você que você nunca experimentou. Deus quer tomar algumas atitudes na sua vida. Deus quer que você tome também algumas outras atitudes que você nunca experimentou diante de Deus. Ele quer fazer isso com você. Amém? Eu quero orar por você aqui nessa noite. Quero que você feche seus olhos. Querido, eu não conheço aqui ao certo a vida de cada um. Não conheço. Só vou aqui. Se alguém me pedir para falar da vida de todo mundo aqui, eu nem passou na frente, conheço há muito tempo, eu não sei falar da vida dele totalmente como deve ser, profundamente. Eu não sei falar. Né? Sabe por que isso? Porque só Deus é onisciente. Aleluia. Só Ele sabe das nossas vidas. Só Ele conhece os nossos corações. O corpo humano é algo que às vezes nem a gente mesmo conhece. Sabia? Mas Deus conhece a gente por dentro, por fora, e Deus conhece a gente até mais do que a gente mesmo, né? Porque às vezes acontece coisas com a gente que a gente não consegue explicar, não é isso? Então Deus conhece a gente até mais do que a gente mesmo. Aleluia. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Eu quero orar por você. Quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Você que está passando por um momento difícil. Senhor, passei por isso, aconteceu isso na minha vida. Creia no Senhor que Ele vai restituir em dobro aquilo que você está perdendo. Aleluia. O Senhor está restituindo em dobro na sua vida. Creia, mantenha firme na sua fé. Se mantenha firme. Não deixe o diabo roubar a sua fé, não. Aleluia. Não deixe o diabo roubar a sua fé porque você está passando por um momento difícil, não. Momentos difíceis todos passam. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que nós não somos aqueles que voltam para trás.
Aleluia. Nós não somos desses. Quem quiser voltar para trás, que volte. Nós não somos desses que voltam para trás. Aleluia. Quem quiser ficar para trás, o problema é dele. Nós vamos seguir em frente. Vamos estar com Jesus na glória. Vamos Ele se manifestar nas nuvens. Aleluia. Senhor, nessa noite nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas no meio da dificuldade, Deus. No meio dos momentos difíceis. Senhor, nós sabemos que são momentos tristes, momentos difíceis. Papai, mas não são impossíveis. São apenas momentos difíceis que vão passar, ó Deus, porque são momentos. Oh Espírito Santo, eu quero que o Senhor abençoe cada pessoa aqui neste lugar nessa noite. Papai, eu quero que o Senhor abençoe assim como o Senhor abençoou Jó. Meu Deus, eu quero que o Senhor abençoe cada uma das pessoas aqui nessa noite. Papai, nós sabemos que esses momentos difíceis servem para o Senhor moldar a nossa vida espiritual, moldar o nosso caráter, moldar, meu Deus, a nossa convivência com o Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, assim como Jó, que no meio desses momentos difíceis, nós possamos também conhecer o Senhor, ó Deus. Assim como Jó conheceu. Jó achava que conhecia o Senhor, mas ele não conhecia. Então, em nome de Jesus, faça-nos conhecer o Senhor pela Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos para a glória do Teu nome. Ó Pai, eu quero abençoar essa igreja. Meu Deus, eu quero uma onda de prosperidade sobre este lugar. Meu Deus, eu quero repreender toda a onda do inferno sobre essa igreja, sobre esse ministério. Meu Deus, eu quero repreender toda a palavra de maldição lançada sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Meu Deus, que esse lugar vai ser lotado não só de pessoas, mas de pessoas tementes ao Senhor, pessoas tementes à Tua casa. Em nome de Jesus, nós abençoamos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia.